responder. Eu queria que a gente trouxe alguns pontos aqui que você foi falando, eu fui marcando aqui. Eu queria que a gente explorar um pouquinho mais. Primeiro ponto que você comentou um pouco sobre o esporte, né? Eu, de fato, adoro esporte. Perdi muito peso. Cara, eu era grande, perdi muito peso. Correndo, fazendo corrida de rua. Que é mais democrático que tem, né? Você não tem como fazer desculpa, né? Corrida, você bota um tênis e vai correr em qualquer lugar. E você sabe que eu nasci numa geração que, quando você trouxe alguns pontos aqui, eu achei legal. Eu vim numa geração gamer, né? Então, eu era daqueles que, cara, você quer me deixar feliz, era me colocar jogando videogame. Sim. Né? Vamos jogar um FIFA aí, hein, meu? Deixa você começar com 2. Joguei muito FIFA. FIFA 2022 começa com 2-0 já. Eu vou buscar, hein? Vamos pro Call of Duty, hein? Vamos pro Call of Duty. Mas a gente tava... E eu nasci numa geração que tava acostumado a ter uma missão, um objetivo, uma conquista. Porque o videogame é assim. Sim. Né? Eu gostava de pegar aquelas fases very hard que você pulava, era super difícil Black, conseguir. né? Você deve ter jogado Black, do PS2. Muito. E era fanático nessa ideia de ter o objetivo e tal. Quando eu comecei a correr, e a corrida, quando você falou que é o mais democrático, de verdade, uma coisa que eu percebi é que eu jamais ia ganhar. Porque sai um queniano lá na frente, acabou. Então, já era. A primeira coisa, já vi que... Eles treinam com leões, né? Então, já falei, bom, então eu já... E eu comecei de fato, você percebe que é uma competição contra você mesmo, né? Você fica todo o tempo ali, por mais que depois de alguns anos correndo, né? Eu já corro há mais de 10 anos, eu aprendi a controlar um pouco disso, porque a gente, na vida profissional, a gente é tão cobrado por metas, o número, o horário, a performance. Então, a gente está gravando podcast aqui, já vai para o Rodrigo lá, que a gente vai ficar vendo depois se ele fez os cortes, se deu bacana, como é que ele subiu, a hora que subiu, se foi no meu... Então, a gente já está tão acostumado com esses indicadores que no esporte, na corrida, eu tentei puxar um pouco o freio de mão e falar, Henricão, segura a onda aí, não seja tão competitivo. Mas esse ano consegui concluir meu ciclo de correr as 6 maiores maratonas do mundo. Legal, então foi uma conquista bem bacana aí. Legal. Mas parabéns. E de fato sempre me incomodou um pouco no esporte por um detalhezinho que você passou rapidamente que eu queria que você explorasse um pouco mais. O Skull corre também e sabe como é. Todo mundo chega para mim e fala, gente, Henrique, eu não consigo correr. Eu falo, por que não? Meu joelho dói. Minhas costas dói. Mas a minha também dói. É normal, assim, sabe? Sim. É assim mesmo. O processo é assim mesmo. Sim. Né? E quando a gente fala de zona de conforto, né, das pessoas saírem da zona de conforto, por que eu vou sair da zona de conforto? Você está tão confortável, sabe? Sim. Meio... O cérebro nos impulsiona a ficar ali, porque... Sim, total. E as pessoas falam, mas eu tenho muito tempo. Você falou, mas eu trabalho. Eu também trabalho. E eu saio de casa e vou para academia, vou para corrida. Ótima colocação sua. Primeiro que o cérebro, ele convida a gente... É uma briga eterna, tá? Sempre vai ser. O instinto do cérebro, que é o mesmo cérebro dos sapiens de 200, 300 mil anos atrás... Já tem estudos que chegam a 400, né? Mas o cérebro, ele é o mesmo. Não mudou nada. Qual que é o instinto básico dele? Sobrevivência. Reptiliano, né? Tá. Sobrevivência. Então, exato. Então, nem reptiliano só, mas é sobrevivência. Tem já os níveis mais... Se a gente parar para pensar, é muito difícil, porque sistematicamente... Primeira coisa, a gente tem que entender algumas questões. Primeiro que o nosso pensamento e nosso comportamento tudo é sistêmico, não é linear. É não linear, totalmente não linear. Uma coisa impacta na outra, que impacta na outra, que impacta na outra. Então, tudo nosso é muito sistêmico e muito complexo. Primeiro o cérebro ele quer te deixar tranquilo. Ele não quer ameaça. Qualquer mudança para o cérebro não é interessante. Isso para o cérebro que não pensa. A gente tem 3 níveis, né? Se a gente pensar no sistema mais reptiliano, o límbico e depois o neocórtex, que é o que nos define como pessoas, é o que pensa. São as chamadas funções executivas. Elas estão preservadas aqui no córtex pré-frontal e no dorso lateral. Então, aqui tem uma coisa chamada funções executivas. Elas têm 3 coisas. Controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória operacional, que é o começo da memória. Legal. Então, essas 3 funções, ela acontece com a gente, com o humano. Legal? Para a gente tomar a decisão de falar assim, não, eu vou levantar da cama, né, o final de semana com chuva, com Netflix, Coca-Cola, Guaraná, brigadeiro ali, e poder ficar comendo, né, que é uma das grandes questões também, né? Então, eu sei, você tem consciência de que isso está te fazendo mal.
Você tem consciência, mas por que é tão doloroso e difícil levantar e sair para correr e começar a colocar isso como frequência? E cuidado também com aqueles estudos que falam assim, não, depois de tantas horas você consegue... Não tem, cada um é um. A gente tem uma coisa, Henrique, chamado conectoma. Jeito, né? Conectoma é a rede neural. São quase 8 bilhões de pessoas no mundo. São 8 bilhões de conectomas. Não tem uma pessoa igual a outra. Por quê? Porque tem aqui, alguém falou da experiência. A gente pode ter a mesma coisa, só que experiências completamente diferentes. E que acontece, na verdade. Cada um tem uma experiência de eventos que vão acontecer na nossa vida. Então, a primeira coisa, sim, o cérebro ele é preguiçoso, ele não quer. Como você constrói isso? Dando significado ao que você vai fazer. Por isso que falam que meta é importante. Significado emocional, engajamento emocional. O quanto isso te desconforta emocionalmente para te mover à ação. A gente sempre ouviu isso, eu ouvi dos meus avós, vocês também. As pessoas mudam pelo quê? Pelo amor ou pela dor? 99% pela dor, não pelo amor. Né? Então, você tem que sofrer uma dor grande, em saúde, isso é muito comum. A pessoa muda de hábito de vida quando ela infarta, quando ela acontece alguma coisa. E você citou uma coisa que falta inteligência sistêmica. Flávio, quais das essências skills que mais te preocupa? As do pensamento, as do ordem relacional e de pensamento. Relacional porque somos seres relacionais. É geracional, tem uma geração que está se relacionando menos com pessoas. E isso é preocupante no futuro, galera, porque a gente precisa disso aqui, ó. A gente precisa um do outro para sobreviver. Em todos os contextos e setores. Isso aqui é impagável. Né? A gente está junto, é muita coisa que envolve aqui quando a gente está com pessoas. Né? Em vários online contextos. Não substitui, né? Não. Puta, pior é que não, cara. Ele ajuda. E vai ser um novo ecossistema que está vindo. A gente vai ter sensores que vão ser muito precisos. Né? Eu experimentei isso. Então, a gente vai ter roupa que a gente vai entrar, de fato, no metaverso. Isso tudo vai funcionar. Mas substituir o pessoal, eu digo que nunca. Nunca vai substituir. Sempre vai ter. O que vai acontecer é ficar mais valoroso. Por quê? Porque se eu estou no Japão, no Brasil, eu consigo encontrar no metaverso, para eu pegar um avião e me encontrar, vai ter que ser um evento mais valoroso. Então, isso vai ganhar valor, não vai perder valor. Eu sempre falo que os eventos presenciais eles vão ser aqueles muito específicos. Por quê? Porque para eu colocar todo mundo no futuro, tá? Colocar junto tem que ser muito valoroso. Mas isso é impagável.